Torcedor vascaíno, já já o Gigante da Colina entra em campo contra a equipe do Atlético Paranaense. Decisão contra o Atlético no Paraná, tabu a ser quebrado dentro da Arena da Baixada e um jogo vital para esta reta final de Campeonato Brasileiro para o nosso Gigante da Colina. E é claro, aqui neste pré-jogo do Gigante, iremos falar sobre esta partida decisiva para o Gigante da Colina, falar sobre a preparação, trazer informações sobre como o Vasco vai a campo enfrentar a equipe do Atlético Paranaense. Tem polêmica na arbitragem, Anderson Daronco é o grande responsável pelo apito. Falar sobre essa 35ª rodada de Campeonato Brasileiro, que ontem já começou também bastante movimentada. Então, torcedor vascaíno, é um Brasileirão de arrepiar, é uma reta final de arrepiar. E será um Vasco Atlético Paranaense de arrepiar. E a gente vai deixar vocês muito bem informados sobre tudo que vai acontecer nesta noite de sábado aqui no canal do Gigante Vasco. Mas olha, Vascão, antes de começar esse vídeo, antes de deixar aí todos vocês muito bem informados sobre o nosso Cruz Maltino, como sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, eu sou o Lucas e você está no canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno. E olha, Vascão, é o seguinte, você que está aí do outro lado ainda não é um inscrito no nosso canal, vem agora aqui embaixo e já se inscreva no canal do Gigante Vasco. Estamos aí na meta, no objetivo, chegar à marca dos 114 mil inscritos e contamos muito com você. Então, se você ainda não é inscrito no canal, vem agora aqui embaixo e já se inscreva. Você que está aí do outro lado, curte o nosso conteúdo, já assiste aos nossos vídeos, porém ainda não se inscreveu, ajude agora o nosso crescimento. Além disso também, deixe o seu like, o seu joinha, o seu gostei, como você preferir chamar, para ajudar a divulgação do nosso canal. Contamos muito com a sua ajuda aqui neste pré-jogo do Gigante. Tranquilo, rapaziada? Mas vambora, né? Vambora, sem muita enrolação, fala logo de Vasco. Pois hoje, como já trouxemos desde o início do vídeo, na introdução, teremos às 7h30 da noite Vasco e Atlético Paranaense dentro da Arena da Baixada. Um jogo válido por essa 35ª rodada do Campeonato Brasileiro, que ontem já foi de fato de arrepiar. Ontem a 35ª rodada foi iniciada com a partida entre Corinthians e Bahia, dentro da Neoquímica Arena, um jogo que naturalmente todos esperavam que o Corinthians viesse a conquistar a vitória dentro de sua casa, ao lado do seu torcedor, contra o Bahia, que estava na zona do rebaixamento até o início dessa rodada, porém acabou não acontecendo o esperado, e o Corinthians acabou não apenas sendo derrotado para o Bahia, como também goleado. O Corinthians perdeu pelo placar de 5-1 para o Bahia na noite de ontem. O resultado que complicou a vida do Corinthians, facilitou a vida do Bahia e tem total influência no atual momento do Vasco dentro da tabela de Campeonato Brasileiro. Inclusive hoje já foram divulgadas novas estatísticas, com relação às chances de rebaixamento do Vasco da Gama após a vitória do Bahia, e as chances do Vasco antes do início da rodada, que eram de 15% de rebaixamento apenas, após a vitória do Bahia já aumentou 8% e está em 23%, porque essa vitória do Bahia teve total influência na vida do Vasco dentro da competição. O Vasco, que antes do início da rodada era o 15º colocado, agora é o 16º. O Bahia avançou, no caso, na competição, passou o Cruzeiro, passou o Vasco da Gama, está na 15ª colocação devido ao critério de saldo de gols. O Bahia conquistando a vitória, empatou com o número de vitórias com o Vasco da Gama, mas o Bahia tem menos 4 de saldo, enquanto o Vasco menos 8. A goleada pelo placar de 5-1 fez exatamente isso, com que o Bahia conseguisse ter mais saldos do que o Vasco, que é o outro critério de desempate após o número de vitórias. E isso automaticamente fez com que o Vasco, no início da rodada, que tinha 3 pontos de distância para o primeiro time dentro da zona, que era o Bahia, agora, nesse momento, esteja com o mesmo número de pontos, pois o Cruzeiro foi para a zona do rebaixamento. Então, a parte de baixo, torcedor vascaíno, embolou toda com essa vitória do Bahia na noite de ontem. O Vasco hoje, vou chegar um pouco aqui ao lado, para vocês entenderem, né, essa tabela do Campeonato Brasileiro. O Vasco hoje tem 41 pontos, tem o mesmo número de pontos do Cruzeiro e do Bahia, com 41 também. O Vasco hoje tem 1 ponto a menos que o Santos, que é o 14º colocado, 2 pontos a menos que o Internacional, que é o 13º, 3 pontos a menos que o Corinthians e 3 pontos a menos que o Fortaleza. Então, tá tudo embolado. Hoje está nítido que até o 11º colocado do Campeonato Brasileiro, todos têm chance de rebaixamento. E eu falo todos mesmo. Você talvez possa olhar e falar, poxa, Lucas, você acha que o Fortaleza e o Corinthians têm chance de cair a Série B do Campeonato Brasileiro? Eu vou te responder, sim, tem chances. Hoje, tem dentro do Corinthians eleição.
Corinthians tomou uma goleada ontem, hoje passará por um processo eleitoral. Na quinta-feira de madrugada, houve-se tiros na sede do Corinthians, ameaças ao atual presidente Duílio, a chapa também que vai fazer oposição ao Duílio. Ontem teve tentativa de invasão ao estacionamento dos atletas do Corinthians, após a derrota para o Bahia, teve invasão em campo, teve briga nas arquibancadas, então o clima no Corinthians não é nada bom. O Corinthians vem de uma goleada para o Bahia, pelo placar de 5-1, e vinha, de uma vitória contra o Grêmio. Mas antes disso, tinha empatado com o Atlético Mineiro dentro de casa, tinha perdido para a Red Bull Bragantino, vinha de resultados adversos e agora sofre essa outra pancada que deixa o Corinthians bambeado. E além do mais, além de estar nessa situação, a tabela do Corinthians é muito difícil. O Corinthians enfrenta um Vasco em São Januário, um Internacional dentro da Neoquímica Arena, mas é o Internacional que joga melhor fora do que dentro do Beira-Rio, e fecha contra o Coritiba dentro do Couto Pereira. Então a tabela do Corinthians é muito complicada, tem 44 pontos, mas se o Vasco vencer também chega aos 44. E também, além do Corinthians, tem o Fortaleza, que hoje é um grande candidato ao rebaixamento, na minha opinião. O Fortaleza, nos últimos 9 jogos, perdeu 6 e empatou 3. Fortaleza está 9 partidas sem conquistar uma vitória nesse Campeonato Brasileiro, numa situação muito difícil, emocionalmente abalado, principalmente após perder o título da Copa Conmebol Sul-Americana. E a tabela do Fortaleza é muito difícil. Fortaleza enfrentará nesse final de semana, amanhã às 6h30, Palmeiras, dentro da Arena Castelão. Depois enfrenta o Red Bull Bragantino em Bragança Paulista. Enfrenta o Goiás, que muito provavelmente estará ainda com chance de uma permanência na elite do futebol brasileiro. E fecha com o Santos na Vila. O Fortaleza, dentre esses times que ainda lutam pela permanência na primeira divisão, é o que tem a tabela mais complicada. Esse é o Fortaleza, que está 9 jogos sem vencer. E aí tem o Inter, que pra mim sai dessa situação, mas tem uma tabela difícil também. Enfrentará o Red Bull Bragantino amanhã, às 6h30 da tarde, dentro do Beira-Rio. Tem o Santos, que amanhã enfrenta o Botafogo dentro do Newton Santos, com possibilidades reais de não conseguir pontuar. Tem Bahia, tem Vasco, tem Cruzeiro e tem Goiás. Então, torcedor, a vitória ontem do Bahia embolou completamente tudo. Mas pode se desembolar se o Vasco conseguir conquistar uma vitória hoje. O Vasco vencendo hoje o Atlético Paranaense, às 7h30 da tarde, o Vasco fecha esse sábado na 12ª colocação. Pois hoje, sábado, apenas Vasco, Fluminense e Coritiba entrarão em campo. Ou seja, Vasco, Atlético e Fluminense e Coritiba. Então, se o Vasco vencer hoje, o Vasco termina parcialmente essa rodada, 35ª, na 12ª colocação do Campeonato Brasileiro. E aí amanhã entrarão em campo Inter e Red Bull Bragantino no Beira-Rio, Santos e Botafogo no Newton Santos e Cruzeiro e Goiás na segunda, apenas dentro da Serrinha, que são as equipes que têm possibilidade de ultrapassar o Vasco da Gama. Uma vitória pode colocar o Vasco na 12ª colocação e, no máximo, se Cruzeiro vencer o seu jogo, se Internacional vencer essa partida e se o Santos vencer a sua partida, na 15ª colocação. Então esse jogo é o que vem falando com vocês, né? Lucas, não acho esse jogo decisivo. Não acho. Decisivo para uma permanência na primeira divisão. Não acho que é aquele jogo que, tipo, caramba, o Vasco vai perder e já era, tá rebaixado. Não. Mas é um jogo vital. É um jogo importante. É um jogo que poderá mudar o rumo do Vasco. É um jogo que, para mim, o Vasco vencendo não será rebaixado, pois o Vasco chegaria aos 44 pontos. Tem um jogo contra o Corinthians na terça-feira dentro de São Januário, com ingressos esgotados, e o Vasco já chegaria para essa partida contra o Corinthians animicamente mais forte que o Corinthians, que viria de uma goleada contra o Bahia. Então esse jogo é importante por isso, pelo lado emocional, pelo lado de dar mais tranquilidade para as últimas 3 rodadas de Campeonato Brasileiro e por vencer um grande adversário. Mas tem tabus na mesa. O jogo de hoje é um jogo difícil, na minha opinião, por tabus. O Vasco hoje enfrenta um Atlético Paranaense que não vence desde 2013. O Vasco não consegue vencer o Atlético Paranaense dentro da Arena da Baixada desde o ano de 2013. A última vitória do Vasco dentro da Arena da Baixada foi antes da reforma. A partir do momento que a Arena da Baixada foi reformada para a Copa de 14, o Vasco nunca mais venceu o Atlético Paranaense. Primeiro turno, o Vasco foi derrotado, inclusive dentro de São Januário, pelo placar de 2-0. Então é um grande tabu a ser quebrado hoje no Paraná. Mas, sinceramente, eu acredito nessa equipe do Ramon Dias. Eu acredito numa equipe que no primeiro turno fez 9 pontos e hoje tem 41 pontos. Eu acredito numa equipe que já estava rebaixada e hoje é uma equipe que tem sobrevivido dentro da competição. Hoje é uma equipe que está fora da zona do rebaixamento. Hoje é uma equipe que joga muito melhor do que os clubes que estão na parte de baixo da tabela. Hoje é uma equipe que faz o retorno no dia 6 de Campeonato Brasileiro. Então por que eu vou ficar com medo do Atlético? Temos que ter
uma cautela, um receio, é uma grande equipe, é um grande adversário. Mas, pô, vamos falar, somos o Vasco, caramba. Somos o Vasco. Então não podemos ter esse medo todo. É um jogo decisivo para o Vasco da Gama, é um jogo importante, é um jogo que pode virar a chave do Gigante da Colina. Essa partida de hoje deixa o Vasco muito mais perto de uma Sul-Americana de 2024 do que no rebaixamento no ano que vem. E como o Vasco vai para essa partida? Ontem o Vasco da Gama treinou no CT do Coritiba, no Paraná. Foi o único treino antes de enfrentar a equipe do Atlético Paranaense nessa noite de hoje. A principal dúvida para a escalação do time é com relação a Rossi. Rossi acabou levando o cartão vermelho no banco de reservas durante o jogo contra o Cruzeiro e foi o titular na partida. Então, Ramon Dias terá que encontrar um substituto para o jogador. Nesse momento, dentre os atletas do elenco, Marlon Gomes é o mais cotado, porém, houve-se informações nestas últimas horas, pelo fato do Payet estar entrando muito bem nos jogos e o Marlon ter ficado um mês afastado por lesão, há a expectativa que o Payet possa entrar no lugar do Rossi. O Vasco atue como se fosse num 4-4-2, né? Ou um 4-5-1. Mas chega um pouco aqui ao lado, para vocês entenderem melhor a formação, como vai estar aparecendo aí na imagem a vocês. Léo Jardim, Medel, Maicon, Lucas Pitão e Paulo Henrique na lateral direita, pois volta de suspensão, ficou de fora da partida contra o Cruzeiro, mas retorna hoje. Zé Gabriel à frente do miolo de zaga, Praxedes, Paulinho, aí na ponta direita o Marlon Gomes ou Payet, na esquerda Peck e na frente Verratti. Esse deve ser o Vasco da Gama para enfrentar a equipe do Atlético Paranaense hoje, com essa grande dúvida, né, à frente aí, ao lado, né, perdão, de Paulo Verratti e de Gabriel Peck, se entrará Payet ou Marlon Gomes. Para essa partida, inclusive, vai ficar de olho sobre os pendurados. O Vasco vai a campo com uma chuva de pendurados. O Vasco vai a campo com Barros pendurado, Gabriel Peck pendurado, Léo Jardim pendurado, Léo Pelé pendurado, Maicon pendurado, Marlon Gomes, Praxedes, Puma, Robson, Sebastião Ferreira, Zé Gabriel, Paulinho Paula, Zé Vitor e Serginho. E para a arbitragem, teremos Anderson Daronco. Então é um jogo em que o torcedor vascaíno tem que ficar sim com certo receio, pois qualquer amarelo poderá tirar atletas importantíssimos da partida da próxima terça-feira contra o Cruzeiro, contra o Corinthians, perdão, que aí sim é a grande decisão do Vasco nesta reta final de campeonato brasileiro. Ainda falando sobre o Vasco da Gama, só para trazer um panorama melhor a vocês. O Vasco enfrenta hoje o Atlético Paranaense, 5 jogos invictos. O Vasco veio de uma vitória, um empate contra o Goiás na Serrinha, depois veio de 3 vitórias seguidas contra Cuiabá no Mato Grosso, Botafogo e América Mineiro dentro de São Januário, um empate contra o Cruzeiro, ou seja, vai estar 5 jogos sem perder. Ao contrário disso, o Atlético Paranaense está sem vencer já há 5 jogos. O Atlético Paranaense teve a sua última vitória no dia 25 de outubro contra o América Mineiro dentro de casa. Após isso, empatou com o São Paulo na Arena da Baixada, perdeu para o Corinthians na Neoquímica Arena, perdeu para o Palmeiras na Allianz Parque, empatou com o Fortaleza na Arena da Baixada, empatou com o Bahia na Arena Fonte Nova. Ou seja, nos últimos 5 jogos são 3 empates e 2 derrotas, sendo 2 empates longe de casa, 2 empates em casa, perdão, sendo 2 derrotas, né, longe de casa para Corinthians e Palmeiras, 3 empates, sendo que 2 desses dentro da Arena da Baixada. E sobre o Atlético Paranaense, o que temos a trazer sobre o adversário do Vasco da Gama nessa noite de sábado. O Atlético, comandado nessa noite de hoje, vai a campo da seguinte maneira. No gol, teremos o goleiro Bento. Na zaga, Thiago Heleno, Esquivel e Kaká. Meio campo formado por Canóbio, Eric, Fernandinho e Coelho. E no ataque, Vitor Bueno, William e Zapelli. Atlético Paranaense contará com alguns retornos nessa partida de hoje. Retorno do Eric, um jogador que estava suspenso e volta a ficar à disposição do técnico do Atlético. Vitor Roque e Madison devem aparecer entre os relacionados para essa partida. Vitor Roque, que é o grande destaque dessa equipe do Atlético Paranaense. O Atlético caiu muito de rendimento após a ausência do Vitor Roque devido a uma forte e grave lesão que ele acabou sofrendo. E por outro lado, o Atlético Paranaense será o desfalque de um grande atleta também do seu elenco, que é o Alex Santana. Então, o Atlético deve ir dessa maneira para enfrentar a equipe do Vasco da Gama. O Vasco que luta hoje para não cair, enfrentará um Atlético que luta pela permanência na primeira divisão. Aliás, né, pela permanência no G6 ali do Campeonato Brasileiro, ainda sonha com isso. O Atlético não vem de bom momento, mas está a 6 pontos apenas de distância do G6. Há ainda um sonho, mesmo que distante, chegar a uma Libertadores 2024. E essa partida pode ser uma das únicas tentativas e últimas do Atlético chegar à Libertadores da próxima temporada.
É jogo decisivo, é jogo quente, é jogo complicado, é Vasco e Atlético Paranaense, é tabu a ser quebrado, é Ramon Dias, é vencer ou vencer. Hoje é dia de Vasco, torcedor, e a gente estará aqui de volta no pós-jogo do Gigante, falando sobre esse confronto decisivo. Se gostou do vídeo, se inscrevam, compartilhem, deixem o seu like, o seu joinha, o seu gostei. Como sempre falamos aqui no canal, saudações vascaínas.